Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Trabalhar no turno da madrugada em um necrotério nunca foi algo que me incomodasse quando comecei a me sentir seguro, quase indiferente ao ambiente. Afinal, corpos são apenas restos sem vida, sem mais nada, mas as coisas mudaram ao longo dos anos. Especialmente depois de alguns eventos que me fizeram questionar a realidade e até minha sanidade. Tudo começou em uma noite comum. Já era quase 2 da manhã quando recebi o corpo de um homem de meia idade. Não tinha identificação e foi registrado como um desconhecido, um João ninguém entre nós. O relatório médico dizia que ele foi encontrado em um bairro distante, caído na rua, sem sinais de violência física visíveis. Parecia apenas mais um caso de parada cardíaca. Estávamos acostumados a esses casos. A cidade é grande e muitos vivem isolados, sem amigos ou familiares. Por perto, ainda assim, ao receber aquele corpo, senti um desconforto difícil de explicar. Enquanto preparava o cadáver para armazenamento, notei uma expressão peculiar em seu rosto, algo entre o medo e a perplexidade. Mesmo com a rigidez cadavérica, o rosto parecia ainda refletir a última emoção daquele homem. Confesso que aquilo me perturbou, mas como sempre tentei ignorar. Continuei meu trabalho e fechei o compartimento onde ele ficaria até que fosse identificado ou retirado pelo governo. Voltei para minha mesa e continuei com o trabalho administrativo, tentando esquecer aquele detalhe. A primeira coisa estranha aconteceu cerca de 1 hora depois. Enquanto preenchia relatórios, ouvi um ruído metálico vindo da sala de armazenamento. Era como se alguém tivesse aberto e fechado um dos compartimentos. Inicialmente pensei que fosse um erro no sistema de ventilação, já que em algumas noites o frio e a umidade do prédio faziam o metal estalar, mas ao me levantar e checar, notei que tudo estava em ordem. O compartimento do João ninguém estava fechado, assim como os outros. Ainda assim, o incômodo persistiu. Na madrugada seguinte, enquanto eu estava no escritório, ouvi passos. Não eram passos pesados, mas o suficiente para ressoar nos corredores vazios do necrotério. Já estava sozinho há algumas horas. Então, sabendo que ninguém deveria estar ali, decidi investigar. Segui o som com cuidado, segurando uma lanterna, já que as luzes principais estavam desligadas para economizar energia. Os passos pareciam ecoar, aumentando e diminuindo, como se alguém estivesse andando entre os compartimentos. Ao chegar na sala de armazenamento, vi pelo reflexo da lanterna que o compartimento do João ninguém estava entreaberto. Isso não fazia sentido. Eu tinha certeza de que havia fechado corretamente. Senti um arrepio estranho, mas continuei me aproximando e empurrei o compartimento de volta. Trancando, decidi revisar o sistema de travas pela manhã. Pensando que talvez estivesse com defeito, voltei ao escritório. Mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Alguns dias depois, aconteceu algo ainda mais estranho. Outro técnico, Eduardo, foi designado para trabalhar no turno da madrugada comigo. Ele tinha ouvido os boatos sobre sons estranhos no necrotério, mas não acreditava. Os mortos não andam, isso é coisa da nossa cabeça, ele costumava dizer. Estávamos rindo disso quando subitamente o mesmo barulho metálico ecoou da sala de armazenamento. Eduardo parou de rir e trocamos um olhar silencioso. Ele sugeriu que fôssemos juntos verificar. Ao entrarmos na sala, notamos novamente que o compartimento do João ninguém estava levemente aberto. Desta vez, decidimos examinar o corpo para ver se algo estava fora do lugar. Ao puxar a gaveta e abrir a sacola que o envolvia, vimos esta levemente deslocado, como se alguém o tivesse empurrado ou puado. Aquilo nos deixou intrigados. Eduardo parecia nervoso, mas fez piada para disfarçar o desconforto. Após verificarmos tudo, fechamos o compartimento e voltamos ao escritório. Mas naquele momento eu sabia que algo não estava certo. Durante as exaoros, os compartimentos dos cadáveres começaram a aparecer entreabertos. Cada vez mais um cheiro estranho começou a preencher a sala. Um odor que não era o habitual dos produtos de conservação, nem o cheiro comum dos corpos. Era algo mais, uma mistura de umidade e um leve aroma doce que parecia estar impregnado no
Com o tempo, até mesmo Eduardo anético começou a ir os turnos. Uma noite, quando estávamos sozinhos novamente, ouvimos um ruído mais forte, como um baque vindo da sala de armazenamento. Desta vez ambos hesitamos. Aquele barulho não parecia metálico, era algo mais denso, um som que parecia surgir de algo caindo no chão. Armados com nossas lanternas, fomos até a sala, abrimos a porta devagar, a luz tremulando nas paredes. Foi então que vimos um dos corpos estava fora do compartimento, deitado no chão, virado de lado como se tivesse caído. Ao tentar sair, o susto foi tão grande que Eduardo recuou, derrubando a lanterna. Eu fiquei paralisado, tentando racionalizar o que estava vendo. Quando finalmente reagimos, colocamos o corpo de volta e fechamos o compartimento, trancando-o com toda a força. Ficamos alguns minutos em silêncio absoluto, ouvindo a nossa própria respiração que ecoava na sala vazia. No retorno ao escritório, concordamos em não comentar nada com os superiores, com medo de que não acreditassem em nós, ou pior, que fôssemos considerados irresponsáveis ou mentalmente instáveis. As semanas passaram, mas minha sensação de segurança nunca mais foi a mesma. Sempre que ouvia qualquer ruído, mesmo que mínimo, um arrepio percorria minha espinha. Aqueles sons agora faziam parte do cotidiano do necrotério, como se fossem uma presença silenciosa que nos observava. Eduardo, que antes era totalmente cético, passou a evitar fazer piadas. Ambos sabíamos que algo estava errado, mas ninguém ousava dar nome àquilo, até que uma noite recebi uma chamada da administração do necrotério. Eles informaram que o corpo do João ninguém seria transferido para laboratório forense em outra cidade. Segundo eles, a polícia havia identificado o homem e descoberto um detalhe perturbador: ele era procurado por uma série de crimes violentos cujas vítimas compartilhavam uma característica estranha. Todos foram encontrados com expressões de medo extremo, algo incomum segundo os peritos. Ao ouvir isso, minha mente voltou àquela primeira noite, quando vi a expressão no rosto daquele homem pela primeira vez. Parecia um aviso, um grito silencioso. Passei a noite seguinte com aquela informação martelando em minha cabeça. Por algum motivo, a história daquele homem se conectava com os eventos do necrotério, embora eu não conseguisse explicar como a ideia de que alguém tão violento e perturbador estivesse naquela sala mesmo depois de morto me causava um desconforto ainda maior. Na madrugada seguinte, quando o caminhão veio buscar o corpo, um alívio que não sabia que precisava. O João ninguém estava finalmente indo embora. Com ele esperava que o necrotério pudesse retornar à normalidade. Eduardo e eu ficamos na sala de recepção observando o corpo ser retirado e carregado para fora. Contudo, no exato momento em que a porta do caminhão se fechou, ouvi o som metálico familiar ecoando atrás de nós, vindo da sala de armazenamento. Olhei para Ardo, estava tão pálido quanto eu. Sem dizer uma palavra, voltamos ao escritório, decididos a fingir que nada havia acontecido. Mal sabíamos que aquela era apenas a primeira de uma série de noites em que o necrotério parecia ganhar vida própria. Depois que o corpo do João ninguém foi retirado, eu e Eduardo acreditávamos que com o tempo tudo voltaria ao normal. As semanas seguintes foram relativamente tranquilas, mas aquela sensação de estar sendo observado nunca desapareceu por completo e, na verdade, parecia se intensificar, como se o necrotério ainda carregasse a presença daquele homem mesmo após a sua saída. Alguns meses depois, numa madrugada tranquila, recebemos uma nova remessa de corpos. 3 deles não tinham identificação: 2 homens e uma mulher. A mulher havia sido encontrada em um beco da cidade, com sinais de violência no rosto e braços, e a falta de identificação indicava que provavelmente era uma pessoa em situação de rua. Mesmo para um necrotério, havia uma certa tensão no ar quando ela chegou. Algo em sua expressão me incomodava de uma forma que eu não conseguia explicar. Talvez fosse a semelhança com o João. Ninguém aquela mesma expressão de terror congelada no rosto. Os dias seguiram calmos até que uma madrugada eu estava sozinho na sala de armazenamento organizando alguns relatórios. Eduardo havia tirado folga e o novo segurança Carlos estava na ronda do lado de fora. Por volta das 3 da manhã senti uma leve corrente de ar gelado percorrer a sala. Esse tipo de situação era incomum.
já que as portas e janelas eram trancadas rigorosamente. No entanto, naquela noite uma leve brisa fria parecia invadir o ambiente e o cheiro que a acompanhava era denso, misturando um odor ácido com algo vagamente doce. Foi quando percebi um ruído quase inaudível, algo semelhante a um arranhar, como se algo estivesse raspando a superfície metálica de um dos compartimentos. Lembrei das ocorrências com o João Ninguém, mas tentei manter a calma, racionalizando que poderia ser uma peça solta ou até uma vibração causada pelo sistema de ventilação. Ainda assim, decidi ficar ao me aproximar do compartimento onde estava a mulher desconhecida. Percebi que a porta estava entreaberta, revelando uma pequena fenda de escuridão. Hesitei, mas puxei o compartimento lentamente para descobrir que a sacola que cobria o corpo estava rasgada. A mulher estava virada para o lado com os olhos semicerrados, a boca ligeiramente aberta, como se tivesse tentado dizer algo antes de morrer. Meu coração acelerou e senti um suor frio escorrer pela nuca. Fechei o compartimento rapidamente e voltei ao escritório, onde respirei fundo, tentando me acalmar. Na noite seguinte, durante a ronda com Carlos, ele mencionou algo que me deixou ainda mais apreensivo. Tem vezes que eu sinto como se alguém estivesse andando atrás de mim no corredor. Quando olho para trás não vejo nada, mas é como se a presença estivesse lá no ar, sabe? Ele disse com um tom nervoso. Fiz o possível para disfarçar o desconforto, mas sabia que algo estava errado. As coisas continuaram assim, com estranhos ruídos e sensações de presenças invisíveis, até que uma madrugada fatídica chegou. Eu estava sozinho preenchendo relatórios no escritório quando ouvi o som inconfundível de um baque vindo da sala de armazenamento. Era um som denso, como se algo pesado tivesse caído. Meu coração disparou, mas sabia que precisava checar. Peguei a lanterna e me dirigi ao local. Ao abrir a porta, encontrei o compartimento da mulher desconhecida completamente aberto e o corpo dela estava fora da gaveta, caído no chão com o rosto virado para a porta, os olhos abertos fixos em mim. A expressão de pavor em seu rosto parecia ainda mais intensa do que da última vez que a vi. Recuei, tentando controlar o pânico, mas não conseguia desviar o olhar. Foi então que vi algo que me fez questionar completamente a sanidade. No chão ao lado do corpo havia marcas de arranhões, como se ela tivesse realmente tentado sair do compartimento, arrastando-se desesperadamente, marcas profundas inconfundíveis que seguiam em direção à porta. Aterrorizado, decidi trancar o necrotério e chamar Eduardo, pois não queria lidar com aquilo sozinho. Ele chegou cerca de meia hora depois, claramente com a ligação, mas disposto a ajudar. Voltamos juntos à sala, onde ele viu as marcas no chão e o corpo caído. Isso não é possível. Ela estava morta. Não há como ela ter saído sozinha. Ele murmurou sem saber o que pensar. Passamos o restante da madrugada limpando o local e tentando em vão ignorar o medo que se apossava de nós. Recolocamos o corpo da mulher no compartimento e trancamos tudo novamente, mas naquele momento uma certeza me assombrou. O necrotério não era apenas um depósito de corpos. Parecia que ele acumulava algo mais, como se absorvesse as emoções, os traumas, o sofrimento das pessoas que ali eram armazenadas. Era como se as histórias, os segredos e os medos daqueles que passavam por ali permanecessem, transformando o lugar em uma prisão de energias sombrias. Nos dias seguintes, Eduardo pediu transferência e eu fui designado a outros turnos, longe do necrotério. Mesmo assim, o que vivemos ali ainda assombra minha mente. Às vezes, no silêncio da noite, ouço aqueles barulhos metálicos ecoando na memória e não consigo deixar de pensar no olhar aterrorizado da mulher desconhecida, como se ela estivesse tentando me dizer algo que eu nunca compreendi. E talvez seja melhor assim. E gostou? Compartilhe este vídeo com seus amigos e desafie-os a assistir até o final.
Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que achou. Até a próxima!